A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando continuidade às nossas aulas da editora Betel Dominical, que esse trimestre traz o assunto sobre triunfando sobre as batalhas e as adversidades da vida. Chegamos à nossa quarta lição, que hoje tem o título de As lições de uma figueira infrutífera. Eu te convido para ficar comigo, para que nós possamos aprender juntos, juntar o meu conhecimento com o seu conhecimento e chegarmos ao conhecimento do nosso Deus. Essa lição será aplicada no dia 25 de julho, porque o intuito do canal Bíblia para o Cotidiano é agregar conhecimento e não tirar você da sua escola bíblica dominical. Pega a sua revista, sua Bíblia, seu marca-texto. Se for digital, você pega o seu tablet, o seu notebook, para aprender da palavra de Deus, porque Ele quer que eu e você crescemos na graça e no conhecimento. Vem comigo, vamos aprender a palavra do nosso Deus. Meus amados irmãos, essa lição é uma lição muito importante, porque ela traz aqui o ensinamento de que Jesus olha para uma figueira, sente fome, e vai até ela porque ela já está florida, aliás, já está com folhas. E essas folhas denunciavam que a figueira já estava com os seus frutos e mais, com os seus frutos maduros. Diferente de outros frutos aqui, a gente que mora, sou pernambucano, lá do Nordeste, aqui em São Paulo, nós temos algumas frutas que primeiro vêm as folhas para depois vir o fruto. Com a figueira não. Primeiro vinham os frutos e depois vinham as folhas. Então, quando ela tinha as suas folhagens verdejantes, ali aquelas folhas verdes, era que dizia para quem passava que ali já tinha fruto para comer. Seus frutos já estavam maduros. E a figueira, ela é representada aqui por Israel. E Deus vai tratar aqui, Jesus falando aqui, vai tratar sobre Israel e a figueira. Faz ali um paralelo e dizendo que aquela figueira representava Israel. Então vamos aprender hoje sobre três aspectos, né? Características de uma figueira infrutífera, elementos para uma vida que gera fruto e lições práticas acerca da figueira. São esses três pontos que nós iremos aprender hoje. Vamos para o nosso texto áureo, que está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 21, o versículo é o 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Ou seja, pedir e ter fé, acreditar que a Bíblia diz aqui que receberemos. No livro de Mateus, capítulo 21, versículo de número 22. Esse é o nosso texto áureo. Nossa verdade aplicada, o nosso Samuel Ferreira, o bispo Samuel Ferreira, que é o comentarista desse trimestre, ele coloca aqui assim: permanecendo em Cristo, receberemos dele tudo que for necessário para frutificarmos com perseverança até que ele venha. Temos que perseverar até que Cristo venha. Por que o bispo Samuel está colocando essa colocação? Porque Jesus veio para aquela figueira, ou para essa figueira que nós estamos estudando hoje. Jesus veio para aquela figueira, e aquela figueira tinha o quê? Folhas. Então, que quando Jesus venha até nós, seja no arrebatamento ou na nossa ida até Ele, quando essa vida se encerrar e dermos início à nossa vida eterna, nós não sejamos pegos de surpresa, somente com folhagens. Essa é a aula de hoje. Essa é a aula de hoje. Vamos falar sobre ser pegos de surpresa. Vamos ver o nosso texto de referência. Está em Mateus, capítulo de número 21, do versículo 18 ao versículo 21. Rapidinho. Então, você pega a sua Bíblia, se você não tem a revista, você nos acompanha. Que diz bem assim, versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.
E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu e disse: em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidares, não só farás o que foi feito à figueira, mas até a este monte disseres: ergue-te, precipita-te ao mar, assim será feito. Olha só, a gente vai aprender sobre ter fé de mover um monte, e não somente de dizer para a figueira para ela secar. Mas o que nos chama a atenção no versículo de número 19 é que Jesus lança uma sentença dizendo: que não nasça de você nunca mais fruto. Parece uma sentença dura? Não, porque quem está com fome e olha uma árvore, no caso aqui a figueira, vai em busca de fruto. E eu e você não podemos enganar as pessoas dizendo que somos uma coisa que não somos. E Jesus condena todos aqueles que usam de enganação, de aparência. E a figueira estava aparentando algo que ela não tinha, que era para ter frutos. Se você folhasse, como eu já falei, a figueira é uma característica, quando tem folha, toda verdinha é sinal que tem fruto. E aí Jesus teve fome e a figueira enganou Jesus. Então que eu e você possamos estar atentos, porque uma hora Jesus vai requerer de nós o fruto, e se nós não tivermos fruto, podemos ouvir essa sentença de juízo. Vamos para a nossa introdução. Olha o que diz a nossa introdução. A figueira simboliza a nação de Israel. Lembra que eu já comecei falando? E aqui nós temos algumas passagens bíblicas que é muito interessante você anotar para você ler, para que você entenda que a figueira representava a nação de Israel. Jeremias 8 vai falar muito bem, Oséias 9, depois Oséias 16, temos o próprio evangelho já no caso de Lucas, que também fala que a figueira representava Israel. Então essa sentença era uma voz de Jesus para Israel, e que os discípulos tomassem conhecimento como Deus ia tratar Israel. Então vamos lá. Assim como a árvore que possui folha, mas não fruto, Israel tinha vida religiosa, mas não possuía experiência prática de fé, que resultasse em um viver piedoso. Quando Jesus fala isso aqui, é para os sacerdotes, para o levita, para o sumo sacerdote, as tribos, era para a nação de Israel, que tinha os seus ritos religiosos, mas não tinha piedade. Isso aqui nós vamos aprender na lição de hoje. No primeiro ponto da nossa lição, vamos falar sobre as características da figueira infrutífera. Mas antes da gente entrar, eu peço a você que não é inscrito, que se você se inscreva no nosso canal, ative o nosso sininho. Nós somos muito gratos. Por que eu estou no plural? Porque toda terça-feira, eu e o presbítero Alex fazemos uma live aula com a revista da editora da CPAD. Porque aqui hoje é da editora Betel. Porque nós não temos vínculo com nenhuma editora. Porque acreditamos que a palavra de Deus tem que ser ensinada. A Betel tem ensinos maravilhosos, como é esse trimestre. A CPAD está com um trimestre maravilhoso falando sobre o livro de Reis, a infidelidade dos reis do norte e do sul. E quem ganha com isso? É o povo de Deus. Gostaria eu de produzir mais conteúdo para colocar no canal para que você pudesse aprender da palavra de Deus. Então, para você receber essas lições que ontem foi colocada, porque hoje é quarta-feira, ontem foi feita a nossa aula ao vivo, você pode assistir e aprender um pouco mais sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal. E hoje você está aprendendo sobre a lição da figueira infrutífera. Então temos aprendizado, irmãos, temos que buscar o conhecimento de Deus. Então se inscreve que você ajuda a mim e o presbítero Alex a crescer aqui no YouTube, para que o algoritmo entenda que você está gostando desse conteúdo. Você deixa um comentário, um amém, obrigado, Deus abençoe. Vai fortalecer esse canal e compartilha nas suas redes sociais, que vai ajudar muito. Vamos voltar à nossa lição. Vamos entrar agora no primeiro ponto. Característica de uma figueira infrutífera.
Com fome, Jesus avistou uma figueira perto do caminho. Isso aqui nós a lemos em Marcos, capítulo número 11. Ao perceber que não havia nela fruto, proferiu um juízo. Mateus 12, 19. Ela tinha uma aparência enganosa e suas folhas a denunciavam. Olha só que eu já falei para você, essa figueira é um símbolo da hipocrisia da religião judaica. A sua falsa aparência de santidade. Já falei para você. Jesus olha e diz, essa figueira tem fruto. E trazendo para os nossos dias, isso aqui é o terceiro tópico, eu não quero atropelar. Mas Jesus está dizendo, em Jerusalém, Israel está sendo uma figueira. Nós temos o santuário, nós temos os sacrifícios sendo apresentados, sacerdotes, levitas, mas eles não têm a piedade. Eles têm as folhas da religião, a aparência, mas não usa a religião da maneira correta. Então aqui o ponto 1 está falando dessa característica que serviu para Israel e serve para as igrejas de hoje. Então esteja atento às igrejas do qual nós estamos observando. Só tem folhas ou elas têm frutos? Só tem religiosidade ou tem piedade também? No ponto 1 vai falar de uma figueira atraente, bonita, viçosa, uma figueira grande, cheia de folhas verdes, frutos que talvez esteja lá. Aí você vai e quando chega lá, essa figueira só tem aparência. Vamos ler um pouco mais? O Senhor Jesus encontrou a figueira em uma região conhecida como Casa dos Figos. Olha só, de Betfagé, próximo de Betânia. Então vamos dar uma pausa aqui. Por que Jesus foi procurar? Essa figueira podia estar à beira do caminho aleatoriamente? Poderia, mas não estava. Ela estava numa região onde existiam muitos figos, onde já existiam muitas figueiras. Então seria normal ele ali perto daquelas figueiras, naquela cidade, Betfagé, seria um lugar conhecido como Casa do Figo. Então, se aqui tem várias figueiras, é como aqui no nosso Brasil, a gente vê vários pés de manga, e você vê no começo, ali tem manga, então os próximos também terá. E você chegou, como assim não tem manga? Se está na época da manga e essa mangueira não está produzindo manga, né? Na nossa região a gente vai ficar, por que não? Assim foi Jesus. Espera aí, eu estou numa casa chamada Casa de Figo, que é Betfagé. As figueiras estão plantadas, então aqui tem figo. E aí Jesus chega, porque vê aquela figueira já com as folhas, conhecia a região, sabia que tinha fruto e não tinha. O que nós aprendemos aqui? As igrejas têm aparência de igreja, têm estrutura de igreja, estrutura religiosa, mas falta o Deus daquela igreja na igreja. Parece até a história que nós já lemos algumas lições atrás, que nós aprendemos sobre Jacó, quando chama o lugar de Betel, e depois quando volta chama Betel. Betel, casa de Deus, Betel, a casa de Deus, o Deus da casa. Né? Ele fala que não só conhecia a casa de Deus, mas conhecia o Deus daquela casa. Então era isso aqui que Jesus estava dizendo. Tem figueira, tem que ter fruto. Se não tem fruto, não é figueira. Ou é uma figueira de aparência. É uma religião de aparência. Coisa que nós não aprendemos, não podemos ser de aparência. Mas um pouco mais. Jesus sentiu fome ao passar pela casa dos figos. Olha o que eu falei para você. Mas nada encontrou senão folhas. Vamos lá? Da mesma forma que o templo havia se tornado um lugar de comércio. Já está levando para o templo. Olha só. Representando apenas por rituais que não saciava a fome dos necessitados de espíritos. Lucas 19, do 45 e 46. Esta figueira atraía os famintos, mas não saciava a fome. Ainda hoje, existem pessoas que passam aparentemente uma vida espiritual deslumbrante, mas não frutífera.
Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ore por mim, a pessoa fala, orar, mas eu vou chamar o pastor para orar por você. É figueira, com folhas, fora de época, que não tem fruto. Irmão, põe a mão aqui, o meu filho está endemoniado, peraí, eu vou chamar o presbítero da igreja. Não, você é crente, você já foi, você já é uma figueira que produz fruto, está precisando de oração, irmão, vamos orar por você aqui agora, no meio da rua, não importa o lugar. O seu filho está endemoniado, ora por mim, agora, cadê? Traga ele aqui, vamos expulsar esse demônio em nome de Jesus. Isso é ter fruto. Agora, quem não tem fruto, tem só folhagem, irmão, ora por mim, não, irmão, eu vou chamar fulano de tal para orar. Não, é isso que Jesus estava dizendo, que Israel já tinha o templo, mas faltava a piedade. Esse é o ponto de número 1. 1.1. Agora, vê o que coloca o comentarista, continua colocando aqui. Aquela figueira recoberta de folha, porém sem fruto, era uma notória figura da religião judaica. A igreja judaica tinha o templo, o sacerdote, o culto diário, as festas anuais, as escrituras do Antigo Testamento, os turnos levíticos. Porém, por detrás destas folhagens exuberantes, estava completamente destruídas de fruto. Não havia nenhuma graça, nenhuma fé, nenhum amor, nenhuma humanidade, nenhuma espiritualidade, nenhuma santidade, nenhuma disposição para receber o Messias. Folha apenas, nada de fruto, porque até Jesus eles recusaram, não tinha nenhuma aptidão de querer receber Jesus. Então só tinha folha, faltava-lhe os frutos. Esse foi o nosso ponto 1.1. Vamos para o nosso 1.2? Figueira precoce. Esse aqui é um grande problema da nossa sociedade atual. Esse aqui nós vamos remeter para Israel, do qual Jesus estamos falando. Nós estamos falando aqui sobre a característica de figueiras infrutíferas, mas nós temos esse problema aqui nos nossos dias, que é uma figueira precoce. O que é ser precoce? A pessoa aceita Cristo hoje como um único e suficiente Salvador e ela não passa por um processo, vamos dizer assim, é a palavra da moda, descompressão. Porque ela vem de um mundo, de uma cultura, onde tudo pode, tudo é permitido, nada de restrições. Faça o que quiser, como quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. Aí você vem para a igreja e aí nós temos a palavra de Deus, que é o nosso parâmetro. Ela é a nossa bússola, é o nosso guia, ela é a nossa medida, é ela que nos pesa, ela que diz essa é a regra. Então você não se encaixa com o mundo dentro da igreja, porque a igreja tem o encaixe que é a palavra de Deus. Então se você não se adequa à palavra de Deus, você fica difícil você conviver na vontade de Deus. Será impossível, essa é a palavra correta. Então o precoce é esse, ele vem para a igreja, não passa pela descompressão do mundo, ou ele não passa por um discipulado. Eu sou do Ministério do Madureira, aqui do campo do Tabuão, meu pastor presidente, pastor Genício Severo, e nós temos um departamento para tratar do novo convertido, que chama DINC, Departamento de Integração do Novo Convertido. Então todos os novos convertidos, aquelas pessoas que vêm e aceitam Cristo como Salvador, ou aquelas pessoas que regressam a Cristo, reconcilia, elas passam por esse departamento, Departamento de Integração do Novo Convertido, que hoje tem 2 irmãos tomando conta, irmãos mesmo, né? É a nossa irmã Edileuza e o nosso irmão Everton, que toma conta desse departamento para tirar você dos costumes mundanos, para inserir você na cultura bíblica. Então eles fazem esse trabalho maravilhoso. Para você que não conhece, um processo de descompressão do mundo, a nossa igreja, a Deinamá, do qual eu faço parte, tem um departamento que é do nosso campo, DINC, Departamento de Integração do Novo Convertido.
Por que falando isso? Porque tem os precoces. Vem para a igreja com todas as suas manias, os seus vícios, a sua vida que ele levava e agora precisa ser moldado conforme a palavra de Deus. E aí ele chega e aí ele acha bonito o pregador. Então ele só leu a Bíblia aquele dia, aquele momento, está um mês na igreja e ele se acha apto a pregar a palavra. Só que há um processo. Ou ele já quer cantar na igreja, ou ele já quer reger um grupo, ou ele já quer dar aula. Porque vamos fazer um comparativo para você entender. Ele é um professor formado na faculdade, em letras e no magistério, enfim. Ele é um professor. Só que ele vem para a igreja porque ele é professor, ele acha que pode dar aula. Só que ele é apto para dar aula das lições português, matemática, história, ciência e assim. Mas quando trata-se da palavra de Deus, ele tem que passar por um processo. Por isso nós temos o nosso curso de teologia. No nosso campo tem o nosso curso de teologia, que é do Pedro Fidelis, que você faz de 2 até 4 anos. E depois você tem as faculdades. Tem a integração do DINC, tem a nossa escola dominical, onde você aprende. Mesmo você sendo um professor formado, você não pode aceitar Jesus hoje e amanhã você dá aula. Você pode dar aula para as crianças, para ensinar ela a escrever e a ler. Porém, da Bíblia, você tem que estudar. Quem nos ensinou isso? Paulo. Paulo era doutor e mestre da lei. Ele disse que na idade dele não existia estudioso maior. E quando Paulo se converte no caminho de Damasco, o que acontece com Paulo? Ele não sai de lá e vai direto ensinar. Não, Paulo passa no mínimo, irmãos. Há uma divergência, assim, não tem um acordo quanto tempo exato, mas Paulo passou no mínimo 3 anos na Antioquia aprendendo de Deus para depois voltar para poder ministrar ao povo de Deus. 3 anos, nós estamos falando de um homem que era doutor da lei, Paulo. Então, entenda, você não pode ser uma figueira precoce. Você não pode queimar etapas. Tem todo um processo do qual você precisa seguir. E Jesus fala isso. Porque senão você vai atropelar a etapa, você vai gerar folha, quando precisar do fruto não vai ter frutos. Você não se firmou, você não tem o alicerce para aguentar os trancos que a vida nos dá. E quem nos ensina isso? O tempo. Jesus ensinou os seus discípulos quantos anos antes de deixar os seus discípulos sozinhos para dar continuidade à sua vida, ao seu evangelho, à sua palavra? Mais 3 anos. Então seria quase uma regra. Aqueles que vêm para a igreja, que aceita Jesus, independente da sua formação, se ele é PhD em alguma coisa ou não, ele tem que passar 3 anos aprendendo a palavra de Deus antes de falar para alguém dentro da igreja. Amém? Isso aqui é biblicamente falando. Nós temos Jesus ensinando os discípulos por 3 anos, nós temos Paulo aprendendo por 3 anos para depois ensinar o povo de Deus. Não seja precoce, não queime etapas, aprenda. Olha o que fala o nosso bispo Samuel Ferreira. Quando a figueira está totalmente folhada, esperamos achar nela figos, porque a figueira produz os frutos antes das folhas. Nessa história bíblica, a árvore produz folhas sem dar frutos. Era uma anomalia da natureza e não um resultado sadio do crescimento correto. Infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas procedem da mesma forma, queimando as etapas da vida cristã. São pessoas que não aprendem o básico e não criam alicerce. O resultado é um crescimento precoce e catastrófico. Aí aqui nós vamos falar do alicerce firmado. A revista ela usa esse comparativo. Os 2 alicerces cavados, um cavado sobre a areia e outro cavado sobre a rocha. Qual é a diferença? Nenhuma. Todos os 2 cavaram ou um alicerce. Porém, ele foi cavando, quando ele chega na rocha, a ideia aqui é essa. Não é literalmente você cavar sobre uma rocha, você encontrar uma pedra e querer fazer sua casa em cima da pedra. Não, a ideia aqui é um pouco mais além. É você cavar areia ao ponto de quando você chegar na rocha,
você não sair da areia e começar a encontrar os pedregulhos ali, a rocha, você não parar de cavar. Porque aí você vai conseguir cavar um buraco na rocha e vai até mais fundo para depois você fincar a sua casa. Porque se você fincar somente na areia, quando bater água, a água vai e leva areia. Então essa areia vai se mover, o seu alicerce vai ficar comprometido, a casa vai cair. Agora, se você cava até a rocha, quando a areia sair, o que fica? A rocha. Então a sua casa não será abalada, porque foi embora a areia, mas a rocha, você ultrapassou a areia e passou até a rocha. É isso que nós temos que aprender sobre não queimar etapas, não ser precoce. Vamos com calma, vamos aprender a palavra de Deus dia após dia, para que a gente não venha sofrer quando vir os percalços, quando vir as dúvidas, quando vir as incertezas, quando aqui, que é a nossa revista aqui, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Ou seja, temos batalha e temos adversidade. Mas será que se você está fincado na rocha, você não é precoce para que você possa resistir ao dia mau? Porque ele vem. Agora a questão é como vamos nos comportar diante dele. Esse foi o ponto 1, ponto 2. Agora vamos para o ponto 1, ponto 3. Uma figueira estéril. A esterilidade é um problema para aqueles que dizem que servem a Cristo e não servem. Olha o que o nosso bispo Samuel coloca aqui. Após verificar a ausência de fruto, Jesus pronunciou uma sentença contra a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Forte, não? Apesar de parecer viva, tinha muitas folhas, a figueira estava estéril. Uma vez que não produz fruto, a esterilidade da figueira predisse a sua destruição. Essa árvore não dava fruto e nunca mais daria fruto. É um sinal de advertência para todos nós. Não podemos ser estéreis. Devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Sim, isso aqui João Batista ele diz bem claro, produzam frutos de arrependimento. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sim, estão pregando um Deus que não se ira, mas Deus se ira, isso é um atributo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e assim que acabar essa aula, você pode acessar o nosso canal que está aí grátis, tem uma playlist falando dos atributos de Deus, que foi a lição do trimestre passado, que nós falamos sobre os atributos de Deus, e tem uma lição somente sobre a ira de Deus, te ensinando sobre a ira. E Jesus está falando, aqui é a ira de Jesus sobre um fingimento, uma pessoa fingindo que não é, no caso a figueira fingindo algo que não era. Nunca mais, olha que palavra dura, nunca mais nasça fruto de ti. Olha só, já imaginou? Você não pode ser uma árvore infrutífera. Você não pode ser estéril. Você tem que gerar fruto. Mateus 3:18. Frutos de arrependimento. Esse foi o nosso ponto 1. Ponto 3. Uma pequena conclusão diz assim. A figueira é um símbolo da hipocrisia da religião judaica e a sua falsa aparência de santidade. Muito bonito, mas não tinha a piedade. Vamos para o ponto 2. Elementos para uma vida frutífera. Olha os elementos. Vamos agora a gente viu como não deve ser. Agora vamos ver os elementos que precisamos ter. No ponto 2 diz assim. Uma vez que a figueira retratava a nação de Israel, o juízo lançado sobre ela adivinha de uma vida improdutiva sem fé. Aí já me lembra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Israel não tinha fé, então já não estava agradando a Deus. Continuando, após a figueira secar-se imediatamente, os discípulos ficaram maravilhados. Então, Jesus lhe ensinou acerca da fé e da oração, que junto com a palavra de Deus são elementos indispensáveis para uma vida frutífera. Então vamos lá. Os elementos para uma vida frutífera: fé, oração e a palavra de Deus.
Então você tem que ter fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Oração, que é a sua comunicação com Deus, que você pode dizer assim, irmão, me ajuda em oração, mas jamais dizer, irmão, ora por mim. Não, o irmão não pode orar por você, o irmão pode te ajudar em oração. Irmão, una a sua oração com a minha oração para que nós possamos levar esse pedido a Deus. Aí é válido, o irmão não pode orar por você, ele pode orar com você, ele pode orar junto com você, mas não por você. Amém? É uma oração conjunta, a oração, você tem acesso livre, porque Jesus disse que o véu do templo se rasgou do alto a baixo e agora você tem acesso livre em oração. Fé e oração. E outro, leitura da palavra. Seja um versículo, seja dois, um capítulo, leitura diária, não importa, mas você tem que ter contato com a palavra de Deus. Você tem que ter o contato. A palavra de Deus é que vai te dar sustentação. A palavra de Deus é que vai te levar um pouco mais além. A palavra de Deus seria o adubo na sua vida para você conseguir gerar fruto. Seria o adubo ali. Vai adubando você e a planta que é você vai não somente ter folhas, mas vai também ter fruto. Porque quando você tem a palavra de Deus, você tem o que oferecer àqueles que te pedem ajuda. Seja ajuda qual for. Ok? Vamos lá no nosso ponto 2.1. Fé, atitude indispensável. Vamos falar agora só da fé. O que fala a nossa revista? É evidente que Jesus não estava ensinando aos seus discípulos a amaldiçoar figueiras ou lançar montes ao mar, que foi a leitura que nós fizemos. Jesus falando aqui, ó, deixa eu ler para você mais uma vez, que é o versículo de número 21 de Mateus 21. Diz assim, Jesus, porém, respondeu e disse, em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Ok? Então Jesus estava dizendo, o ensinamento de Jesus não era esse. Ah, vou aprender aqui a amaldiçoar a figueira que não produz. Ah, eu vou aprender aqui a falar para o monte se erguer e ser lançado no mar. Não foi essa a ideia de Jesus aqui. A ideia dele, de Jesus, era ensinar os seus discípulos a não ser fingidos, a não mostrar uma coisa que eles não eram, ok? O propósito era ensinar que o povo de Israel estava sendo rejeitado por não ter fé. Eles confiavam em suas obras, na sua religiosidade, mas não em Deus. Foi por causa da sua improdutividade que foram censurados por Jesus. Mateus 23. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 11, versículo número 6. Através da fé em Deus, produzir frutos que glorifiquem a Deus e não sermos estéreos espiritualmente. Inclusive, a fé faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Então, todo aquele que aceita Cristo como Salvador, tem o seu Espírito nele, no crente, no cristão, ele tem o fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito é fé. Então, se um crente, um cristão, que diz que acredita em Deus, que serve a Cristo, acredita na palavra e não tem, e não nele a característica do fruto do Espírito, que é fé, que ele não tem, então ele não é. Porque não tem como ser cristão e não apresentar a característica da fé, que é o fruto do Espírito. De Gálatas capítulo número 5, versículo de número 22. A fé em Deus nos faz superar as dificuldades encontradas no serviço cristão. Vamos encontrar dificuldade, irmãos. Vamos encontrar. Então ninguém engane você, porque nós vamos passar por momentos difíceis. Mas com o fruto do Espírito na nossa vida, vamos produzir, vamos apresentar a Ele fé, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Vamos apresentar essas características para enfrentar, repito, da nossa revista, batalhas e adversidades da vida, só quando nós temos fé, ok? Esse foi o ponto 2.1. Vamos agora para o ponto 2.2. Vamos falar aqui a bênção da oração. Falamos de fé, agora vamos falar sobre a oração.
Ao explicar o motivo pela qual a figueira secou, Jesus fala acerca do resultado da oração. Ele diz sobre a relevância da fé e oração na vida dos seus discípulos, a fim de serem bem-sucedidos na caminhada cristã. Orar é pedir a Deus que seja feita a sua vontade, tanto na terra quanto no céu. Isso é Mateus capítulo do número 6, a partir do versículo 10. É crer que Deus, por meio do seu poder, é capaz de fazer como lhe apraz. É preciso aliar a oração à fé. Na oração, precisamos crer que Deus nos ouve, atende ao nosso clamor e é poderoso para nos livrar do perigo do mal. É através da oração que nos quebrantamos diante de Deus, reconhecendo nossa pequenez e a sua grandeza. Toda oração tem que ser ensinada da seguinte maneira, para você que não é cristão e para você que é, para ensinar para outros. Soberano e eterno Deus. Então você declara que Deus é soberano sobre sua vida e eterno, que nós somos passageiros nesse mundo, vamos só ser eterno junto com Deus, mas nós estamos nessa terra transitoriamente. Então você já declara quem é Deus. Aí a leitura do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Já dá a distância. Eu estou aqui, tu está lá. Tu és o Pai, eu sou o Filho. Santificado é o teu nome. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é aí no céu. Então precisamos declarar a Deus em oração a grandeza dele e a nossa pequenez, porque o nosso Deus, ele é grande, muito grande e poderoso para nos livrar de todo o mal, sem dúvida. Mas precisamos de fé e de oração. Agora nós vamos fazer o quê? A palavra. Lembra que eu falei no começo desse capítulo? Falando sobre fé, oração e palavra. Agora vamos ler sobre a palavra no 2.3, que diz assim: guardar a palavra de Deus. O capítulo 15 do Evangelho de João nos revela que é preciso, para ter uma vida frutífera, é preciso ser limpo pela palavra, para produzir mais frutos. João 15, do 1 ao 7. Aqui é o que eu falei no começo. Nós aceitamos, eu não nasci berço evangélico. Eu, Tony, não nasci. Eu fui para o evangelho aos meus 20 anos de idade. Só que o mundo me ensinou algo, disse que para mim era normal as práticas do qual eu vivia, porque não tinha regra. Eu vivia do jeito que eu achava que era, que eu tinha que viver. Até vir para Cristo. E quando eu venho para Cristo, aí eu entro na palavra e a palavra vai dizendo que, opa, está errado aqui, não é assim, vá por aqui, aqui gera vida, aqui gera morte, isso aqui vai te arruinar, isso aqui vai fazer você triunfar. Isso, a palavra, por isso que João 15 nos diz que é a palavra que nos limpa, é a palavra que vai tirando as arestas, é a palavra que vai tirando os galhos podres, a árvore que não está produzindo. O que é que manda a palavra? Cortar aquele galho podre para poder nascer um galho novo. Quem faz isso? A palavra. E quando é que eu me torno limpo? Se eu me apegar à palavra. A palavra que vai me limpando, que é a palavra exata que fala João 15, é limpar literalmente. Vai limpando toda essa sujeira que o mundo vai colocando em mim, aí eu leio a palavra para ela me limpar. É um processo. Vamos continuar. É necessário estar em Cristo, pois sem Ele nada podemos fazer. É preciso guardar as suas palavras. Isso aqui é tudo João, capítulo de número 15. Recomendo você, a acabar esse vídeo, ler João, capítulo 15, que você vai entender como é que se pode guardar a palavra, ser limpo pela palavra e estar vivendo na palavra. João, capítulo de número 15. Seguindo, o segredo declarado pelo próprio Jesus para uma vida abundante e permanente nele, esta é a posição do cristão. Na nossa vida diária, precisamos estar em íntima comunhão com o Senhor. Não podemos deixar de meditar na palavra de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Salmo 1. Bem-aventurado o varão, o homem, a mulher que não se senta na roda dos escarnecedores, mas antes medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Salmo capítulo de número 1. Quem não
esconde a palavra de Deus no seu coração, está propenso a deixar que a larva do pecado entre e contamine o seu coração. Salmo 119, precisamente o verso 111, para você meditar. Então, aqui, se você não é limpo pela palavra, o que vai acontecer? Você não será adubado, você não será tratado e, consequentemente, o que nós vamos ter aí? Vamos ter, essa árvore vai estar contaminada, os seus frutos vai ser fruto mirrado. Mesmo que você venha gerar fruto, você já saiu da esterilidade. Você passou a ser frutífero. Porém, os seus frutos não crescem, porque a palavra que é o adubo que vai fazer os frutos crescer em você. Então você precisa ser adubado, ser limpo aqui pela palavra. Então medite nela, leia ela, faça uso. Hoje nós temos aplicativos para celular, hoje nós temos até a voz, até antigamente nós tínhamos o Cid Moreira, que fazia aquela leitura das Bíblias, lembra? Hoje temos também daquele jeito, aparentemente como aquela do Cid Moreira, mas hoje nós temos leitura da Bíblia. Eu tenho ela no meu celular, um aplicativo, fugiu agora o nome do aplicativo, mas você põe lá para escutar, você tem alguém lendo para você, sem expectativa, sem efeito sonoro, só leitura. Até isso, quem não sabe ler, clica lá, você vai ouvir alguém lendo para você as escrituras. Isso também serve para te alimentar. Você vai aqui, se inscreve nesse canal, que você vai ter conteúdo toda semana. Para quê? Para ajudar a você aprender da palavra de Deus, ser limpo pela palavra de Deus, para produzir mais conteúdo. É a palavra. Então não fique somente no que os outros dizem. Vá na palavra, busque a palavra. João 15, Salmo 1, Salmo 119, Mateus 21, que é a nossa leitura de hoje. Está aqui, ó. É isso mesmo, Mateus 21. Vá buscar você ter relacionamento com a palavra de Deus. Para a gente concluir esse ponto 2, diz aqui bem assim: a fé, a oração e a palavra de Deus são elementos indispensáveis para uma vida frutífera. Quer produzir? Você quer ser frutífero no reino de Deus? Fé, oração e palavra. Ok? Vamos para o nosso ponto de número 3. Lições práticas acerca da figueira. Agora vamos para lições práticas. Agora como colocar em prática tudo isso aqui? Vamos aprender aqui. O nosso bispo Samuel coloca aqui assim, ó. A passagem bíblica da figueira infrutífera ressalta a importância de termos frutos e que a ausência deles nos traz reprovação. Por isso devemos estar preparados sempre, produzindo, porque o Senhor a qualquer instante pode requerê-los. Já imaginou Jesus agora, nesse momento, chegar para você e diz: me mostra os teus frutos. E você dizer: mas eu fui para a igreja. Jesus repete: me mostra os teus frutos. E você diz: mas eu ia para a escola dominical. Jesus diz: me mostra os teus frutos. Mas eu era assinante do canal Bíblia para o cotidiano. Jesus continua dizendo: me mostra os teus frutos. Já imaginou? Hoje Jesus perguntar: cadê os seus frutos? Você tem folhas, foi para a igreja, assistiu um canal cristão, como Bíblia para o cotidiano, você fazia parte de um departamento da igreja, você tinha folhas, era uma árvore que tinha folhas, mas ele está perguntando: e os frutos? Os frutos é o que Jesus quer de mim e de você, e ele pode requerê-lo a qualquer instante. Então vamos produzir fruto, para que quando Jesus diga: me mostre os frutos, a gente possa dizer: eis aqui, Senhor, os frutos que produzi pela fé, oração e pela tua palavra. No ponto 3.1, uma importante advertência. O povo de Israel havia sido escolhido por Deus para receber e transmitir a sua palavra em meio a um mundo pecador e idólatra. No entanto, abdicou dessa missão e se entregou ao orgulho espiritual e ao
formalismo religioso. Eu vou para a igreja de domingo e... Não, isso é formalidade. Deus não quer que nós sejamos formais. Ele quer que a gente seja filhos. E filhos entram, sentam, conversam com nós, como pais, como filhos, com todo respeito. Não informal. Não é isso que Deus quis. Vamos continuar. Os israelitas possuíam abundantes folhagens. Olha aí. Mas careciam de frutos da fé e do amor. Isto provocou o edito final do Senhor: nunca mais nascerá fruto de ti. Serve para nós, Igreja do Senhor, pois fala de conduta cristã, isto é, de não aparentar ser por fora o que não se é por dentro. Assim como a figueira deveria produzir frutos, da mesma forma, nós também devemos produzir frutos. Não é opcional para aqueles que servem a Deus. João capítulo número 15. Eu não quero produzir fruto. Não dá. Toda árvore que Jesus plantou, no caso nós que somos cristãos, apresentando aqui como árvore, nós temos que ser árvores frutíferas. Jesus não plantou no seu grande pomar, no seu grande jardim que somos nós. Nenhuma árvore é infrutífera. Um canta, um ora, um expulsa demônio, um ensina a palavra, outro visita enfermo, outro visita na cadeia, o outro vai consolar os que perderam, as viúvas, o outro vai atrás dos órfãos. Todos nós somos frutíferos. Jesus não criou nenhuma árvore estéril no seu reino. No seu reino, todos têm que produzir fruto. O fruto ele é produzido automaticamente. Gera em você quando você está ligado na videira que é Cristo. O lavrador é Deus e nós produzimos fruto, fruto, fruto e fruto. É isso que nós temos que produzir. Toda árvore que Deus planta, ela produz fruto. Eu e você somos frutíferos. Ponha isso na sua mente que você vai produzir frutos para o reino de Deus. Continuando, aí o comentarista colocou aqui assim: como a videira e a oliveira, a figueira representa a nação de Israel. Quando Jesus veio à nação, havia folhas que testemunhavam a profissão pública de fé do povo, mas nenhum fruto para Deus. Jesus estava com fome do fruto da nação. Não podemos nos distanciar da verdade nem perder o alvo. Aparentar ser o que não somos é muito sério. Sim, Jesus teve fome da nação de Israel e a nação de Israel não lhe deu os frutos que era para ter. Antes, mataram Jesus. Por quê? Não tinham frutos de arrependimento, não tem um fruto do amor, não tem um fruto da fé que Jesus era o Messias. Esse é o fruto que Jesus queria que Israel estivesse pronto, produzido, mas não tinha. No nosso ponto 3.2, folhas ou frutos? É uma pergunta. Interessante notar que quando Adão pecou, foi até a figueira procurar folha para esconder a sua nudez. Gênesis capítulo de número 3. A fim de esconder a sua nudez. Isso é Gênesis. Agora vamos lá. No entanto, Cristo, o último Adão, isso aqui é 1 Coríntios capítulo 15, fala de dois Adão. O primeiro Adão, que foi Adão lá no Jardim do Éden, e o segundo Adão representando Cristo. O primeiro Adão peca e vai procurar a figueira, mas ele não quer o fruto da figueira. Ele quer as folhas para esconder a sua nudez. Já o segundo Adão, que é Jesus, fala assim: ele nos escolheu e nos nomeou para ir e produzir fruto. Sua preocupação não é com os belos templos ou cultos bem organizados. Ele não ficará impressionado com a nossa música ou com a relevância social que alcançamos.
Jesus não quer encontrar em nós folhas, mas espera que sejamos frutíferos. Caso isso não aconteça, seremos reprovados, assim como essa figueira. Não sejamos Adão, que precisamos da figueira para esconder a nossa vergonha, mas que nós vamos buscar frutos, para que o fruto, a gente comendo, a gente pega aquela semente, plante e nasça outro. O maior intuito do fruto é o quê? Além de alimentar uma pessoa, é que a sua semente seja plantada e nasça outros frutos. Aliás, outras árvores, e essas árvores, outros frutos. Folha não gera árvores. Por isso que Jesus não foi atrás da folha. Jesus não te fez folha, Jesus te fez fruto. Porque se você é fruto, da sua semente vai nascer outra árvore. E essa árvore vai crescer e vai gerar outros frutos. É um processo contínuo de nascer o fruto, se planta e se cresce. Se planta, cresce, nasce fruto. É isso que Deus quer. Por isso que Jesus não foi atrás das folhas, porque folha não gera árvore. Quem gera árvore é fruto. E o que Deus quer de mim? O que Jesus quer de mim? Que eu seja fruto, para que eu gere fruto, para que outros se alimentem e essa pessoa se alimentando desse fruto, espalhe esse fruto mais e mais, ao seu reino cresça. Esse é o intuito do fruto. Precisamos produzir frutos para que as pessoas se encontrem com Cristo e ela em outras pessoas. É um processo, irmão, que não pode parar até a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos para o nosso 3.3. Constante vigilância. Isso aqui é de todo o tempo. Precisamos ter constante vigilância. Precisamos estar preparados. Não sabemos o dia nem a hora que Cristo virá. Mateus 24. Leia todo em Mateus 25. Infelizmente, muitos estão despercebidos e como as virgens loucas, com as suas lâmpadas sem azeite. Mateus 25. São pessoas que pensam estar preparadas, mas não estão. Estão na casa do Senhor, mas não são íntimos dele. São ovelhas que não conhecem a sua voz. A vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. Não haverá tempo para colocar a vida em ordem. Não haverá tempo. É preciso estar em constante vigilância. Folha sem frutos representa uma falsa piedade, uma liturgia estéril. Não é a vida abundante que Jesus preparou para os seus filhos. Jesus não será impressionado com os nossos cultos, com os tamanhos das nossas megas igrejas. Jesus quer que nós produzimos frutos. E produzindo frutos, nós não seremos pegos de surpresa. Lembre que eram as 10 virgens, 10 características, eram todas virgens, todas tinham lamparinas, todas tinham azeites. Porém, aquelas estavam preparadas para que quando aquele azeite acabasse, elas pudessem repor. Aonde estava a falha era essa. Eram virgens, tinham lamparinas e tinham azeite, só não tinha de reserva. Por quê? Não sabia quando o noivo ia demorar. Nós podemos ser a figueira. Podemos gerar folhas, mas o fruto, só aqueles que têm fé, oração e palavra de Deus é que pode produzir. Sejamos prudentes, vigilantes, o título do 3.3. Sejamos vigilantes, porque hoje Jesus pode nos chamar para Ele e nos dizer, eu quero fruto. E a gente vai dizer, peraí, não vai ter peraí. Ou a gente diz, acabou o meu azeite, deixa ele buscar, e Jesus chega e a gente fala, voltei com o azeite. Jesus falou, é tarde demais. Amém? Chegamos à nossa conclusão. Foi um prazer ter você até aqui, mas deixa eu ler a conclusão para que a gente possa gravar o que nós aprendemos nessa lição. Nesta lição aprendemos que Deus não se agrada de uma vida espiritual estéril.
pois ele nos escolheu, nos nomeou e nos ordenou que sejamos frutíferos. João 15, não esqueça de ler em sua casa. Não há como enganá-lo. Diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes. Não dá para enganar ele. Quando ele te chamar, quando ele me chamar, ele vai querer que nós estejamos prontos, com o fruto na mão ou com azeite de reserva. Ele quer a gente pronto. Então, que o Senhor possa cada vez mais querer que você produza fruto e que o fruto do Espírito que está dentro de você e as suas nove características mostrem em você que você é uma pessoa frutífera, porque o Senhor te fez para produzir. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conceda oportunidade de aprender a sua palavra mais e mais e você frutifique para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por aqui, Tony Pinho, do canal Bíblia para o Cotidiano. Que Deus te abençoe e você seja frutífero em nome dele.